E aí, tendo feito todos esses preâmbulos, aí a gente chega na pergunta, Sim. que é a Reforma Protestante. Como surge a Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante, ela surge justamente nesse mundo ocidental, de final de Idade Média, início de modernidade, nesse mundo do Renascimento. Sim. E nesse momento vai surgir um movimento reformista. Não era um movimento originalmente de rompimento, isso tem que ficar bem claro. De Era um reforma, movimento né? com intenção de reforma, O nome já diz, né? reforma que protesta, né? É, E essa reforma, ela ocorre dentro de um certo espírito de uma época, né? Tem uma palavra em alemão para isso, que é Zeitgeist, o espírito da época, né? uhum. E o espírito da época, de quando a reforma dá certo, porque já tiveram outros que tentaram ser reformadores, mas que deu errado. Então a gente chama Não eles de era, pré-reformadores, não né? era a época adequada, vamos dizer assim, né? Não era a É. época adequada, ou se nós quisermos olhar os olhos da ótica da fé, a gente pode falar, não era chegado o tempo ainda daquele Isso, propósito divino isso. Tempo de se Deus. concretizar, né? Tempo de Deus, é. O fato é, tem muitas gerações que fazem o plantio, mas às vezes só outras colhem, né? É, verdade. Os devidos frutos, né? Eu creio dessa forma. Eu gosto de analisar a história humana pelo ponto de vista de entender o projeto de Deus, não só na minha vida individual, né? Aquela coisa que é muito forte hoje em dia, que é importante para nós ouvirmos, né? Deus tem um projeto para a minha vida, Deus tem um projeto para a sua vida. Eu acredito nessas coisas, mas também de ver o projeto maior de Na Deus, né? Na história, né? história humana, né? É E legal o que isso. acontece naquele momento da reforma, né? Uma das ênfases do espírito daquela época, do Zeitgeist daquela época, é o espírito de renascer as fontes, né? De fontes, de voltar às fontes. E o Uhum. que foi o Renascimento? Basicamente, o movimento que vai redescobrir os textos originais da Antiguidade Clássica. Antiguidade Clássica, ela que no Ocidente foi obliçada, né? Foi tampada, Uhum. foi colocada num estágio de certo isolamento, quase Sim. some da história, quando o Império Romano do Ocidente acaba. O Império acaba e a partir daquele momento o Ocidente entra naquilo que a gente vai chamar de período feudal, um período de sobrevivência mesmo, assim, modo sobrevivência total. Eu me recordo, há algum tempo atrás, né, tinha uma série que não colou. Geralmente as séries que eu gosto, elas não têm segunda temporada. Então, eu tô parando de ver série porque eu acho que o meu Tem que gosto assistir Round não... 6, tem que assistir Round 6, Game Não, of eu Thrones. não... Eu assisti, era uma série chamada Revolution, que Nossa, basicamente maravilhosa, imagino. mostrava Deve ser linda. um mundo meio assim, onde não há mais energia elétrica, comunicação, o que Uhum. seria, né? Um modo de sobrevivência. Sim. E eu vejo que naquele momento da história, né, o mundo ocidental entra no modo sobrevivência. E o que vai acontecer? Isso é interessante porque quando a gente vai puxando o fio da história, a gente vai vendo como as coisas fogem à nossa capacidade de colocar tudo numa reta Mas, apenas. sim, mas assim, mano, igual você tá falando, existiu nesse tempo, nesse zeitgeist, esse tempo de voltar às fontes. Porque na igreja romana existia como é que eu vou dizer? Essas fontes eram escondidas, suprimidas do povo ali, ou também acontecia isso na igreja oriental também? Ou era uma característica da igreja de Roma, que Lutero teve que chegar para buscar essas fontes? Essa é uma pergunta muito interessante, Jorge. A Igreja Romana, né, ao longo dos séculos, ela vai desenvolver a ideia do magistério. Então, o clero tem que ter acesso às fontes Hum, e o clero interpreta as fontes. Só que vai chegando uma época que até mesmo o clero não tinha tanto acesso às fontes, só o hum, alto clero tinha. isso. O livro era muito A caro, high né? church, né? High church. A alta igreja no sentido mesmo de poder hierárquico, né? Sim, sim. Então, naquele momento, a literatura era cara, pouco acessível, e até interessante, assim, eu quero fazer mais um parênteses, observação, como que a antiguidade, como que esses escritos clássicos voltam para o Ocidente? É. Como que eles chegam até lá? É interessante. O mundo muçulmano, ele surge ali no século VII, mais ou menos, e vai
através de guerras religiosas, Uhum. pegando as fronteiras do Império Bizantino, tomando o norte da África e chega até a Península Ibérica. E eles chegam até o que a gente hoje conhece como Portugal e Espanha. Uhum. Porém, existe uma guerra de reconquista cristã para retomar aquele pedaço da Europa dos muçulmanos, né? E os muçulmanos, eles mantêm na Península Ibérica um certo clima de tolerância entre judeus, cristãos e muçulmanos. E os textos clássicos da Antiguidade Clássica sobrevivem naquele contexto. Então, boa parte daquilo que a gente tem de acesso do mundo clássico foi traduzido para o árabe, do árabe chega novamente traduzido para o latim, quando a reconquista é feita e essas culturas entram em contato novamente. Sim. Isso acontece exatamente 2 séculos, 3 séculos, e acontece, termina esse momento justamente no século onde o Renascimento toma força. Então, esse Renascimento, esse redescobrir, é uma coisa muito típica do espírito da época. E quem é Martinho Lutero, né? Quando a gente fala de Martinho Lutero, às vezes a gente olha um personagem meio no sentido icônico, né? Uhum. Martinho Lutero, ele é um monge da ordem dos agostinianos, ou seja, aquele cara que vivia no mosteiro, professor de teologia bíblica do Novo Testamento, numa universidade que havia sido criada poucas décadas antes por um príncipe que era meio renascentista. Então, o que acontece? Um contexto de renascimento, de fomento da cultura, da educação. Um cara acadêmico, Lutero, né, um estudioso ali. Lutero está dentro desses contextos, ele vai para a vida monástica. Esses acadêmicos, né, cara, sempre causando confusão nas instituições. É um dom.